Yes We Can. Yes We Can é um canal que eu tenho no YouTube com o objetivo de contar histórias. Todos nós temos uma história. E por que esse nome Yes We Can? Porque sim, nós podemos chegar lá, segundo a vontade do nosso Deus. Então, para você que nos assiste neste momento, eu tenho uma pessoa muito querida, tão longe da nossa cidade, tão longe de Apiaí, interior do estado de São Paulo. Jaime Cisterna, em Calgary, no Canadá. Seja muito bem-vindo a participar conosco desse momento assim, de conversa bem informal. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado, Janice. Que bom poder estar aqui com você. Você já tinha me convidado antes, eu que não pude, mas estou muito feliz de estar aqui com você. Parece que eu estou aí em Apiaí, estou com muita saudade aí da terra querida, onde eu nasci. E estar com você, rever você depois de tantos anos e vendo esse seu trabalho tão lindo que você faz de tentar colocar as pessoas juntos e contar as histórias, né? Eu acho isso muito lindo. Parabéns, viu, Janice? E realmente ele tocou na parte principal, contar histórias. Quem não tem uma história? Jaime, já tive a oportunidade de entrevistar o seu Janguito, com 98 anos, foi o primeiro que eu entrevistei. Na sequência foi o meu pai, ambos ainda atuantes na sociedade, meu pai com quase 90 anos. Então, poder contar a história de alguém, Jaime Cisterna, filho do pastor Onofre Cisterna, de Dona Eunice. São 6 irmãos com você, né? 5 irmãos. Já exatamente. Uma família toda especial. E eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos dá essa oportunidade. Se não fosse pela presença do nosso Deus no nosso viver, não teríamos condições de estar nesse contato. Quero agradecer também você que tem assistido, que tem comentado. Certamente vai ter a mesma alegria ao ver o Jaime contar um pouco da sua história. E agradeço também aos meus amigos que são parceiros e que dão esse suporte cultural. Obrigada, Pretaça, obrigada a Paulistana. Vocês têm sido, olha, fundamentais nesse todo processo que a gente desenvolve aqui. Jaime, vamos lá. Filho do pastor Onofre, casado com Luísa, 3 filhos, 3 bênçãos na sua vida, pastor batista, intérprete, trabalha numa organização de ajuda comunitária. Ele vai nos falar alguma coisa de maneira mais precisa. Jaime, qual a sua memória mais significativa de Apiaí? Quando você pensa Apiaí, seja da infância, seja adolescência, adulto? Eu acho que talvez a memória que eu mais tenho é assim, a mata, o verde, o frio, sabe? Porque eu tenho viajado muitos lugares do mundo que Deus tem me dado a oportunidade de viajar, mas todos os continentes eu já estive, mas sabe que eu sempre tenho saudade de Apiaí, é irresistível para mim comparar quando eu estou em algum lugar, fosse como eu fui na Ásia ou na África, nos países da América Latina, Europa, e eu fico pensando, puxa, semana passada eu estava na Costa Rica, fiquei lá por uma semana e eu vi tanta coisa que me lembrava Apiaí, sabe? É uma coisa incrível, é o lugar, o ambiente, às vezes um pouquinho do frio, e tudo me lembra um pouquinho a nossa cidade. Claro, as pessoas, as ruas, talvez a rua da minha infância ali, na rua Duque de Caxias, não é? Isso. Foi onde eu nasci, né? Eu nasci naquela rua e cresci ali. Eu tenho muita memória. Sabe, você falou da questão da mata, da questão do meio ambiente, e algo que tem sido muito atualmente trabalhado na nossa região. Vocês que estão nos acompanhando através do Yes We Can, vocês vão ter a oportunidade de ouvir muito de Apiaí ainda, porque existe, Jaime, no momento, um trabalho todo especial, seja do Estado, do país, em termos de meio ambiente, da preservação, e Apiaí tem tido um realce. E o que você está falando aí, olha, comprova as lembranças dele da infância, do nosso clima frio. Jaime, me diga lá, você estudou Direito. Você me falou que estudou Direito, então logo deixou Apiaí. Você estudou na Escola Regina ou na Escola Elisa? Você não citou isso? Eu estudei na Escola Regina. Ali, Regina. Esqueci o nome da rua agora, mas ali eu fiz todo ali até
oitava série, né? E depois eu fui para a Escola Antônia. Antônia. Jaime, para fazer você o segundo grau. A primeira professora? Eu gosto de lembrar sempre dos professores. Lembra da primeira? A primeira professora, Dona Neuza Neri. Neuza Neri. Ai, que legal. Me lembro dela muito bem. A terceira foi a Dona Neide Neri. Uhum. A segunda, quer dizer, Neide Neri. A terceira, me perdoe, esqueci o nome dela, mas ela é irmã do pároco, Monsenhor Oscar, esqueci o nome dela agora. Zezé. Isso, Pronto. Zezé. Essa foi minha terceira professora. Minha quarta professora foi a querida esposa do seu Joaquim Antunes. Dona Dirce. Dona Dirce foi minha quarta professora. Uhum. E mais ou menos por aí. Eu gosto muito de falar dos professores, porque ensinar é a profissão que ensina todas as profissões. Claro, eu sou muito grato a elas todas, viu? Aí, olha, e certamente elas vão assistir. Elas vão ver você aí. Olha, a gratidão do ex de aluno. Então, você estudou Direito e daí você tornou-se advogado? Fez aquelas provas, OAB? Sim, eu comecei a estudar Direito ainda ali na FKB em Itapetininga. Eu morava em Apiaí ainda, eu trabalhava na Camargo Correia, viajava todo dia para fazer, para estudar. E aí depois de um tempo eu decidi me mudar para São Paulo mesmo, e eu fui para São Paulo, terminei a faculdade de Direito em São Paulo e fiz a OAB. E advoguei por um período, até 91, mais ou menos, até 93, eu acho, eu advoguei. E qual era a sua área? Então, naquele momento, eu na realidade, eu estava em início de carreira, eu fazia o que dava, sabe? Então, mas eu fiz, acho que a maioria das coisas que eu fiz foi de família. Sabe? Entendo. Então você chegou a trabalhar como advogado. E a transição daí? Eu fiquei também curiosa, e certamente quem nos assiste, nesse sentido. Direito e agora teologia, porque daí você fez teologia. Pois é, eu não sei se eu posso contar uma pequena história aqui nesse canal de contar história. Com certeza, Jaime. Mas olha, eu me lembro um dia, eu estava ali na praça, em frente à igreja católica, em frente ao fórum, e eu estava com um amigo. E eu era muito garoto, eu era assim, adolescente, talvez 14, 15 anos, e eu lembro que passou um carro preto, eu acho que era um Opala preto, e ele tinha uma placa oficial de alguém da justiça, talvez um juiz, alguma coisa assim, né? E eu virei para esse meu amigo e eu disse assim, olha, um dia eu vou andar num carro desse. E esse meu amigo brincalhão falou, só se for de motorista, né? Então, mas eu disse, não, eu vou ser juiz um dia. Foi o que eu disse para ele. Então eu fui atrás desse sonho. Eu saí daí de Apiaí querendo ser juiz. Eu fiz meus estágios em São Paulo, trabalhei algum tempo num escritório muito importante ali na Avenida Paulista, em São Paulo, ainda estudando direito, eu trabalhava lá. E era o que eu queria realmente ser um juiz. Entendo. Mas teve um certo momento da minha vida que eu entendi que Deus queria alguma coisa diferente de mim. Eu me lembro muito bem, eu estava lendo ainda a Bíblia, Isaías, capítulo 40, quando diz assim, consola o meu povo, consola o meu povo. E é o que diz ali a voz do profeta, Deus dizendo, console o meu povo. E eu entendi aquilo para mim. É difícil de explicar isso, mas foi uma experiência que eu tive. E naquele momento eu tomei uma decisão, que eu não seria mais juiz, eu iria buscar essa vocação ministerial, sacerdotal, né? Então eu terminei a faculdade, fiz a OAB, eu precisava de dinheiro para sobreviver, mas aí em 91 vim para o Canadá, fiz um mestrado em teologia aqui, um seminário com título de mestrado em teologia, voltei para o Brasil e em dezembro de 93, exatamente 30 anos atrás, eu fui ordenado pastor. E aí, então, nunca mais advoguei. É isso. A sua ordenação aconteceu no Brasil? Sim, aconteceu no Brasil, E em que cidade? São Paulo mesmo? Eu fui em São Paulo, Igreja Batista de Água Branca, é onde eu frequentava na época, eu estava lá há muitos anos. Essa era a igreja dos meus pais, ainda quando eles eram solteiros, eles se casaram nessa igreja, lá nos anos 1950, alguma coisa.
E então foi natural para mim, quando me mudei para São Paulo, frequentar essa igreja. Entendo. E fiquei ao todo talvez uns 10 anos lá. Ok. E o seu doutorado no Mackenzie? Então, aí eu fiz um doutorado, era uma oportunidade que me apareceu. Era um curso que talvez seja oferecido ainda em parceria com o Reformed Theological Seminary, que fica nos Estados Unidos. Então, esse seminário teológico reformado, ele fez uma parceria, é um seminário muito grande, está entre 5 maiores faculdades de teologias do mundo, e ele fizeram uma parceria com o Mackenzie oferecendo o doutorado. Então eu fiz esse curso, ao todo foram 2 anos de pesquisa e algumas classes e tudo mais, e deixa-me ver, eu acredito que foi em 2005 ou 2006 eu apresentei minha tese, e então foi isso. Você está falando, você teve um tempo anteriormente já no Canadá, e o seu inglês, você já dominava? Então, Janice, isso também é uma história boa de contar a respeito de Apiaí, não é? Porque meus pais, cuidando do orfanato, a gente sempre teve visitantes americanos que vinham visitar o orfanato, a nossa casa, e eu sempre achava muito curioso aquelas pessoas falando aquela língua diferente, um idioma diferente, né? Para mim, como criança, era um barulho, um barulho que eu não conseguia decifrar exatamente, era o idioma, né? Mas eu tentava aqui e ali, eu me lembro alguns deles falando, me ensinando, e eu fui aprendendo algumas primeiras palavras logo ali com eles, né? Depois tiveram alguns amigos, quando eu trabalhava na Camargo Correia, também, que às vezes vinham engenheiros de outro país para fazer alguma coisa, e por alguma razão, às vezes alguém ali, o seu Miguel, o seu Antônio Carlos, às vezes achavam que eu poderia ajudar na interpretação desses funcionários que vinham de fora, né? E eu ficava colado neles, tentando ajudar no inglês, né? E também, assim, tivemos ali na Camargo Correia umas 2 ou 3 pessoas, uns amigos que por um período, talvez de um ano, a gente se esforçava junto ali para aprender inglês. Mas é o que tinha, porque naquela época em Apiaí, você sabe, né? Eu estou falando, eu não sei que ano foi isso, 1982, 85, talvez. Não tinha escola de inglês na cidade, né? Então a gente tinha. Então eu me lembro que um dia meu pai comprou para mim pelo correio um conjunto de discos LP. Tinha acho que 27 discos, chamava Linguaphone, era o nome. E eu colocava numa vitrola ali no meu quarto, em casa, e eu ficava ouvindo vinha uma revista que eu escrevia, inclusive podia pôr no correio, mandava, eles corrigiam as minhas lições, e eu ficava assim tentando aprender inglês dessa maneira sozinho, né? Mas é interessante porque eu tenho vários alunos de inglês, aí eles vão assistir, eu os incentivo a assistir, eles vão ouvir isso. O meu irmão também aprendeu inglês mais ou menos por aí. O dele não era o LP, o dele era fita cassete, daí ia completando, e hoje nós temos tantas facilidades, você aí que nos assiste, tem que aproveitar essas oportunidades. Jaime... Tem que aproveitar. E muito mesmo. E daí, Jaime, você já falou do seu chamado, né, baseado em Isaías, que você citou Isaías 40, mas para ser realmente um pastor, não, agora eu vou assumir a igreja, eu vou deixar o Brasil, você sente que houve uma influência forte nessa convivência com seu pai enquanto pastor? Nós vamos falar um pouco mais do pastor Onofre lá na frente. Você acredita que foi a influência forte dele para você se transformar no pastor, Jaime? Eu não tenho dúvida, meu pai, claro, eu digo assim, não era um homem perfeito como nenhum de nós é, certo? Todos nós temos nossas lutas, nossas limitações. Eu sempre digo para os meus filhos, nós precisamos ter muita graça uns com os outros, porque ninguém é perfeito. Às vezes cobramos mais do que deveríamos uns dos outros, e a nossa vida familiar, de amigos, poderia ser muito mais gostosa se a gente tivesse mais esse toque de graça nos nossos relacionamentos uns com os outros, né?
Mas meu pai era um homem trabalhador, ele não descansava, ele era um visionário. Ele chegou em Apiaí ainda jovem, talvez tivesse seus 25 anos, 26, eu não tenho certeza. Começou a plantar as igrejas, ele ia a pé para os bairros, né? Serra de Poranga, Iporanga, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Morro Agudo, Araçaíba. Ele ia a pé para esses lugares plantando igrejas. E nesse processo, vendo a dificuldade da fome, das crianças. Imagina nos anos 50, 60, como era a nossa região, especialmente no interior de Apiaí, as dificuldades que esse nosso povo querido enfrentava, não é verdade? Com certeza. Então, algumas crianças começavam a vir para minha casa. Não é? Eu me lembro, Janice, como se fosse hoje. Eu posso fechar meus olhos, uma noite de chuva, eu dormindo, talvez eu tivesse uns 12 anos de idade, com um pijama de flanela, que fala? Flanela. Que minha mãe fez para mim, e alguém bateu na porta muito forte, e meu pai acordou, eu acordei também, fui lá com ele, abrimos a porta, tinha uma caixinha e tinha um garotinho lá dentro, tinha um bebê com um bilhete, né? E era assim, alguém abandonou e deixou a criança ali na porta de casa. Então essas coisas aconteciam, e eu via a maneira como meu pai, como minha mãe cuidavam dessa situação, né? Mesmo não tendo tantos recursos, plantando as igrejas, cuidando das crianças. Eu costumo dizer que em 42 anos que eles cuidaram do orfanato, foram mais de 1.000 crianças que passaram pelo orfanato. Isso é um trabalho muito grande. Você não faz isso se você não tiver uma visão muito grande, mas muito mais do que isso, um coração muito grande. Não é? Meu pai tinha na porta da nossa casa, meus irmãos lembram disso, um adesivo dizendo assim: a casa é pequena, mas o coração é grande. E era assim que eu vi isso de perto, apesar das lutas, dos limites, eu vi. E não tem como você viver ali de uma maneira ou de outra, vendo inclusive os vários pastores Onofres que eu vi da minha vida, desse homem que foi amadurecendo com o tempo, não é? E não ser influenciado por ele na minha vida. Com certeza, eu creio que Deus usou meu pai nesse sentido, sim. Ele está citando o pastor Onofre. O pastor Onofre é conhecido na nossa região como o semeador da palavra. Nós temos aqui um acervo na nossa casa, e das várias fotos há um destaque para esse chamamento, o semeador da palavra. Foi realmente um grande homem usado por Deus, e nós temos toda uma história de vida refletida aí, no que nós temos a oportunidade de assistir, no seu filho. Jaime, você teve a oportunidade há um tempo atrás, de trabalhar numa organização de ajuda comunitária. É isso mesmo, né? Isso. Você poderia nos falar um pouquinho de como é essa sua participação? Claro. Quando eu cheguei no Canadá, eu precisava trabalhar, e então eu fui trabalhar com essa organização, na realidade, de ajuda humanitária. Uhum. E essa comunidade chamada Samaritan's Purse, é a Bolsa do Samaritano, aquela parábola que Jesus conta no Novo Testamento do samaritano, do bom samaritano, que ajudou de maneira prática, não é? Ali aquele homem que tinha sido assaltado e abandonado na estrada. Então, em cima dessa parábola, foi criada essa organização. Hoje é uma organização muito grande, talvez uma das 3 ou 4 maiores organizações de ajuda humanitária no mundo, e ela é presidida pelo filho do reverendo Billy Graham. Franklin Graham é o presidente dessa organização. E essa organização hoje ela trabalha mais ou menos talvez em 120, 130 países. Então ela faz 2 tipos de serviço. Ou ela faz alguns serviços permanentes, por exemplo, ela tem permanente distribuição de alimento e água, distribuição de grãos, ou de auxílio para estudo, de alguma maneira, nos países subdesenvolvidos, enfim, ou ela responde a grandes desastres naturais. Então, por exemplo, nesse momento a gente sabe que o Havaí sofreu um incêndio muito grande, muitas pessoas morreram. No dia seguinte, pronto, um grande grupo dessa organização já está no Havaí. E eles vão trabalhar na limpeza, nas buscas, na questão médica. Tem hospitais, né? Essa organização tem hospitais, ela coloca esses hospitais em um avião, chega no lugar
e então monta essa tenda enorme de primeira linha e coloco ali quase 100 leitos, sala de cirurgia, medicamento, médicos, e ela fica ali o quanto for necessário. Então, se você pensar qualquer grande evento de desastre, por exemplo, a guerra na Ucrânia, hoje tem lá um hospital do Samaritan's Purse. O terremoto que teve na Turquia recentemente, ou agora essa guerra que está tendo em Darfur, no Sudão, onde você pensar, ali tem algum trabalho do Samaritan's Purse. Eu já fiz vários projetos para eles, trabalhei bastante com eles e ainda trabalho bastante com eles. Jaime, e é uma organização cristã, interdenominacional? Como funciona? Sim, é uma organização cristã interdenominacional, não tem uma denominação propriamente. E para você trabalhar com eles, você precisa assinar uma declaração de fé. Você crê em quem de fato é Jesus e por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Mas é uma organização sem uma linha denominacional de uma igreja qualquer que seja, não é? E eles trabalham mesmo, inclusive o nome da organização é Samaritan's Purse, Helping in Jesus' Name. Bolsa do Samaritano, ajudando em nome de Jesus, não é? Então é assim que eles fazem, né? Você sabe, Jaime, me faz agora refletir com você, porque a igreja do Senhor, ela tem que salgar fora do saleiro. Concorda comigo, né? Então nós temos que fazer essa diferença. Tem que fazer, tem que ir para fora, com certeza. Nós precisamos sair do saleiro, você colocou muito bem, está lá no livro de Hebreus, né, no capítulo 12, 13. Precisamos sair do saleiro, precisamos salgar o mundo de verdade, porque está muito difícil aí. Tem tanto as lutas que as pessoas têm inerentes da própria natureza humana, da natureza aí que nós vivemos e também daquilo que nós fazemos entre nós, as nossas guerras, os nossos problemas, né? E, então tem muita luta. Se nós não pudermos, em nome de Jesus, estendermos a mão, imagina quem vai fazer isso, Com né? certeza. E não apenas nós fazemos em nome dele, mas fazemos para ele, de tal maneira que o mundo, muitas vezes eu estive lá fora depois de um terremoto, depois de um furacão, às vezes eu vou num lugar, fico um mês lá trabalhando, e algumas pessoas perguntam, por que você está fazendo isso, né? E muitas vezes é em situação difícil. Eu estive em alguns lugares do mundo já muito difícil, sabe? Muito difícil, correndo algum tipo de risco, algum perigo. Não é só glamour, não. É luta mesmo, sabe? É privado de muitos benefícios. Mas aí eles perguntam, por que você está fazendo isso? E você tem a oportunidade de dizer, eu estou fazendo isso por causa de Jesus. Né? Jaime, uma curiosidade também, dentro dessa organização, o que você assim, considera uma dificuldade para quem realiza e para quem recebe? Olha, primeiro exige muito sacrifício mesmo, porque é bacana a gente ver as fotos e imaginar que alguém está fazendo alguma coisa, sabe? Mas quando você está naquele lugar e você vê os desastres, você vê tanta luta que as pessoas sofrem, né? É difícil, sabe? É difícil você querer manter assim uma posição de que está tudo bem, porque na realidade você vê que não está tudo bem. Então exige mesmo uma disposição, uma coluna vertebral para dizer o seguinte, eu vou enfrentar isso aí, porque inclusive quando eu vou nessas missões, a gente inclusive tem que assinar uma declaração de que está consciente dos riscos que está correndo, sabe? Seja risco depende de onde você vai, desde animais, ou de roubo, ou às vezes de um novo terremoto, de um novo furacão, ou risco de dormir no vento aí, não sei como fala mais isso, mas numa tenda, não é? De não ter a comida todo dia do jeito que deveria ser. São os riscos que você corre, né? Que você corre. O grupo que está servindo na Ucrânia corre riscos de uma bomba cair perto de você. Então você tem que ter esse sacrifício, né? Entendo. E de quem recebe, talvez, aquela questão da humildade, né? O quanto quebrado você está, não é? O quanto quebrado. Não sei se eu respondo. Com certeza. E você me fez lembrar, eu li ainda hoje a história de uma mãe e uma filha no Havaí,
brasileiras que perderam absolutamente tudo e tinham uma vida bem estável. Como você acabou de dizer, a humildade de entender que eu preciso. Jaime, você citou a família Graham. Você conheceu o pastor Billy Graham, sua esposa, a dona Ruth? Teve com eles? Não, eu nunca tive com eles. Eu nunca tive esse privilégio. Gostaria de ter tido. Na realidade, quando eu entrei para a organização Billy Graham em 2006, ele já estava aposentado, ele já estava já com cerca de 90 anos e ele já vinha sofrendo, né, de algumas questões de Parkinson, por exemplo, e tudo mais. Então, esse finalzinho de sua vida foi assim mais privado, né? E então ficava mais assim para a família mesmo. Isso foi quando eu entrei dentro dessa organização, né? Mas conheço muito bem o filho, que é o Franklin, e tive com ele faz questão de 2 meses até. Eu escrevi um livro que talvez eu vou falar, ele que fez o prefácio para mim do livro, eu fiquei muito agradecido. O neto do Billy Graham, Will Graham, ele vai pregar agora em algum lugar no interior do Paraná, perto de Curitiba, não é? Eles me convidaram para ser o intérprete dele, então já estive com ele algumas vezes, gente muito boa. Então é isso, mas nunca tive realmente com o pastor Billy Graham. E para quem nos assiste, o pastor Billy Graham, ele americano, pregador da palavra, conselheiro de muitos presidentes, Sim, homem comprometido com Deus, homem comprometido com a palavra. Eu não sei se eu vou falar corretamente, um dos, ou talvez o maior dos pregadores do mundo. O alcance. Eu acho que do nosso século eu não tenho dúvida. Do nosso tempo, do ano de 1900, agora que nós estamos, com certeza. Não é? Tiveram outros, talvez como Charles Spurgeon, mas vieram antes dele. Não é? Mas ele, eu não tenho dúvida que foi o grande pregador do nosso tempo presente, não tenho dúvida disso. Você viajou e vai viajar com a agenda lotada, e agradeço mais uma vez de abrir um local aí na sua agenda para a gente. Que bom. Países que você já visitou, que você teve oportunidade de estar, gostaria de realçar algum? Sim. É difícil lembrar, não sei se, mas vários países da América Latina, e todos eles me surpreenderam muito, né? Às vezes a gente cria com um preconceito, a gente cresce com um preconceito contra alguns países, mas eu fiquei apaixonado pelo Paraguai, que eu conheci, estive várias vezes no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, a Bolívia. Estive na Bolívia, fui em alguns lugares tão difíceis da Bolívia, América Central, né? Costa Rica, El Salvador. Eu tive em alguns países da África, Quênia, Tanzânia, África do Sul, a Gana, Costa do Marfim, Senegal, sei que mais alguns aí, mas eu sei que mais alguns, mas de verdade o que eu sou apaixonado mesmo, o número 1 para mim é Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau eu acho que eu já estive umas 15 vezes lá e trabalhando muito com eles, um povo lindo que eu amei mesmo. Inclusive a nossa igreja aqui de Calgary, nós construímos uma escola na Guiné-Bissau e nós levantamos o dinheiro aqui por um período, fizemos todo o sacrifício. A nossa igreja não é uma igreja muito grande, mas fizemos aí uma campanha muito boa, levantamos o dinheiro e eu supervisionei toda a construção dessa escola na comunidade de Gambiel, no interior de Guiné-Bissau, um lugar lindo, 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 mas um lugar que não tem água corrente, não tem energia elétrica, é um lugar muito humilde, mas tem lá a escola hoje com mais de 500 alunos, uma escola linda, linda, linda mesmo, você não faz ideia que escola mais linda que é a escola que nós fizemos. Tem uma torre com uma caixa d'água bem na frente, um poço artesiano, né, que diz? Artesiano. E tá linda, a comunidade, transformou a comunidade. A escola. E falar em educação, você fala com uma expressão de alegria e como professora também. A educação é que muda uma sociedade, não é verdade? Sim, com certeza. E Jaime, esses países que visitou, todos, a língua inglesa, que foi a primeira língua de comunicação com eles? Na maioria das vezes, sim, mas
hoje, assim, eu posso dizer que eu falo bem espanhol, então na América Latina sempre eu falo espanhol, né? E eu sobrevivo no francês, digamos assim, o suficiente. Mas inglês, com certeza, é a língua que eu mais uso lá fora, né? Ou então, quando eu estive no Portugal ou na Guiné-Bissau, então aí você fala só o português, né? Benjamin, ser um intérprete, você teve o privilégio de interpretar o Franklin Graham no Rio de Janeiro, sim. Agora o filho, sim. Aqui é o neto sim. Do pastor, em Curitiba, no interior de Curitiba. Sim. Existe um preparo, é uma curiosidade também para saber o trabalho de um intérprete. Existe um preparo, você tenha, assim, descrito o que vai ser falado, ou é do momento, a interpretação, e tem que ter até aquelas reações mesmo? Sim. Eu acho que é um pouco de tudo, sabe, Janice? Para mim, aconteceu meio assim de surpresa, eu não estava esperando isso. Na realidade, a primeira vez, porque eu fui intérprete do Franklin Graham no Brasil 3 vezes. Em 2010, em Belo Horizonte, em 2015, em Fortaleza, e o ano passado no Rio de Janeiro, em Copacabana. Sob chuva. Primeira vez em 2000. Sob chuva, eu assisti. Sob chuva, sim. A primeira vez, em 2010, foi meio de surpresa, de última hora. Porque esses eventos são programados pelo menos 6, 7, 8 meses com antecedência, pelo menos, no mínimo. E tem muita coisa envolvida. Mas alguma coisa deu errado com o intérprete de última hora e ele acabou não podendo fazer em 2010. Eu estava no Paraguai fazendo um projeto para os American Spurs. E alguém aqui do Canadá indicou o meu nome. Disse assim, olha, o Jaime trabalha para nós, ele é pastor e ele fala português, ele é brasileiro, e de última hora vamos usar ele. Entendeu? E então me colocaram no fogo assim, mais ou menos, e foi assim que aconteceu em 2010. E eles gostaram e me chamaram de novo em 2015, 2021 e agora de novo em 2023. Então, assim, mas sim, quando a pessoa... Eu já fiz outras interpretações para outras pessoas, mas eu acho que esses foram os maiores eventos, cerca de 90 mil, 100 mil pessoas participando, então é bastante, né? Dá um pouco de frio na barriga, você tem que enfrentar aquela multidão, por exemplo, no estádio do Fortaleza em São Paulo, do Fortaleza no Ceará, foram 4 noites, o estádio muito cheio, não é? Lotado, e é muito até assim, é uma situação, você tem que se humilhar até diante de Deus, como é que você está ali naquela posição, né? Como que Deus, eu fico pensando, um garoto no interior de São Paulo, lá de Apiaí, acaba ficando numa posição como essa, né? Eu tenho que pensar isso, eu não acho que é o acaso, não acho que sou eu também, mas é a graça de Deus que de alguma maneira quis que isso acontecesse, não é? E então foi isso. Eu penso assim, o canal Yes We Can. Yes We Can. Se nós podemos, eu não pedi ordem para o Obama, tá? Para o Mr. Obama, mas é Yes We Can. Nós podemos chegar lá segundo a vontade de Deus. Ele tem planos. Deus já tinha reservado lá para o Jaime ser o intérprete e continuar sendo. Vamos falar um pouquinho de família, sua família, sua esposa Luísa, seus filhos. Como é que é o dia a dia de vocês aí em Calgary? Ai, que bom. Sempre bom falar da família. Pois é, eu e a Luísa estamos casados há 30 anos. Imagina isso, faz 30 anos que ela me atura. Meu Deus do céu. É o amor. Ela merece um prêmio, né? Mas 30 anos que estamos juntos e muito feliz, graças a Deus. Lutas como todo casamento, como todo relacionamento. Mas Deus tem sido bondoso conosco e nos mantido junto com amor, com carinho, como tem que ser. E nós tivemos 3 filhos, muito que eu amo demais os meus filhos. Só um deles é casado, a Débora, casada com o Joshua, e eu vou falar de cada um deles, o Tiago. Bom, primeiro eu vou falar da Luísa, né? Então a Luísa, ela é professora de inglês há muitos anos, ela fez faculdade de letras no Rio de Janeiro, o Cambridge, ela sempre falou inglês muito bem, e ela deu aula na cultura inglesa há muitos anos no Brasil. E quando ela veio para o Canadá, ela mandou o currículo e imediatamente foi aceita para dar aula de inglês aqui no maior college que tem aqui na nossa cidade.
e é uma escola que deve ter talvez 800 alunos de inglês apenas. Tem de outras coisas, mas de inglês apenas. Muito grande, porque a cidade tem muita imigração, muito, muito forte. É uma cidade de Calgary, é uma cidade muito bonita, muito limpa, muito plana, apesar da gente viver muito perto das montanhas rochosas, né? Mas 120 quilômetros aqui da minha casa são as montanhas rochosas, altas, lindas, com neve constante lá no pico, não é? Com os lagos azuis lindos, é realmente um lugar muito lindo. Mas a cidade recebe muito turista, hoje deve ter mais ou menos 1,5 milhão de habitantes a cidade, e então ela dá aula de inglês ali para imigrantes, já faz 17 anos que ela dá aula lá. Além disso, a Luísa, Deus despertou nela um talento incrível de escrever. A Luísa, ela já escreveu, eu acredito, uns 25, 26 livros. São livros que eu recomendo para vocês todos. Eles estão em português, você compra todos eles no Amazon. Só colocar o nome dela, Luísa Cisterna, Luísa com S, Luísa Cisterna. E os livros da Luísa são livros de romance. São romances cristãos. Eles não falam de Deus, mas você vai ver o valor cristão nos livros. Você vai ler sobre integridade, você vai ver sobre recomeço, sobre graça, você vai ver sobre casamentos desfeitos que Deus refez, sobre gente que era viúva ou sofreu um aborto difícil, uma tragédia. Como é que Deus foi e restaurou aquelas vidas, né? Pessoas com alguma, às vezes com autismo, síndrome de Down, de alguma maneira. Enfim, os livros são muito bem trabalhados. Ela está ganhando prêmios, e outro dia eu fiquei sabendo que tem cerca de 2 milhões de páginas lidas no Kindle, né, da Luísa. Os livros são lindos, as pessoas escrevem para a Luísa, você encontra com ela no Instagram, as pessoas escrevem para ela chorando, agradecendo, dizendo como aqueles livros, especialmente hoje, que o uso da linguagem está muito vulgar, não é? Você vai ler um livro, tem muita violência, as palavras são difíceis de ler, tem muita vulgaridade, muito sexo, essa coisa toda, né? Os livros dela são limpos, está tudo lá. Tem o romance, tem o calor, tem a beleza, tem a aventura, tem a emoção, você vai chorar e rir. Enfim, a Luísa, eu sou fã mesmo, os livros que ela está escrevendo são lindos demais, viu? E aí, além disso, tem o Tiago, tem 27 anos, o Tiago está solteiro ainda, é muito querido. O Tiago é um pianista de mão cheia, sabe? Tem um piano aqui em casa, vou mostrar para vocês, tá vendo? E o Tiago toca piano muito bem, e aí, assim, o Tiago trabalha hoje com computação, ele se formou nessa área de computação, mas ele resolveu voltar para a faculdade, então agora em setembro ele volta para a universidade, ele quer estudar um pouco mais, quer estudar linguística. O Tiago é apaixonado por idiomas, mas não apenas falar o idioma, o porquê, como que aquela língua foi formada, a gramática. Ele é curiosíssimo a respeito dessas coisas históricas, de onde as línguas nasceram, né? Muito inteligente. E então, esse é o Tiago. A Débora, uma alegria só para nós. A Débora, graças a Deus, tem 25 anos, casada com o Joshua faz 2 anos. A Débora é muita emoção, muita alegria, muito, muito linda. E ela tem uma voz maravilhosa, ela lidera o louvor na igreja. O Tiago toca no louvor da igreja piano, né? E a Débora fez faculdade na área de saúde, e hoje ela trabalha com crianças com necessidades especiais. Uhum. E as histórias que ela conta são emocionantes, e ela é coração, né? Ela vai junto, ela se envolve com isso, muito mesmo. E logo vai me dar um netinho, né? Quem sabe na hora certa chega o netinho. Vovô Ainda Jaime, não. Vai ser vovô Jaime. Né? Vai ser delicioso isso. E aí o Lucas tem 20 anos, Lucas também super jóia, um menino bom demais, músico também, gosta de aprender idiomas diferentes, ele é apaixonado por história, especialmente do Império Romano Bizantino. O Lucas desenha muito bem. Ele está no 2º ano da faculdade, vai entrar no 3º ano agora em setembro, na universidade aqui estudando história. E é isso aí.
Olha, né? que família abençoada por Deus. Eu dou graças a Deus, uma família muito bonita que Deus me deu, viu? Sou muito feliz. Eu vi o piano, lembrei da sua irmã Marta. Marta Sim, certamente está nos assistindo, estará nos assistindo. sim. Pianista também, exímia pianista. Uma família musicista. E nós falamos do pastor Onofre, que tocava Sim, vários instrumentos. Talvez sim. seja difícil até dizer qual ele não É, tocava. E já é que verdade. falamos do pastor Onofre, Marta, vou fazer uma correção agora em público. Nós plantamos na cidade alguns manacás da Serra Anões. E um deles foi plantado em homenagem ao pastor Onofre. E quando eu gravei o vídeo para a família, eu falei que ele era um dos, e a Marta fez a observação, Janice, não um dos, o fundador, o criador do lar, chamado orfanato. Você já nos falou, já contou a história do grande amor dele. Então, Marta, corrigido para todo mundo ver que pastor Onofre, o fundador. E nós temos na cidade aqui, Jaime, muitos que foram lá do lar, hoje são profissionais que são muito procurados aqui. Graças a Deus. Jaime, você falou dos livros. Você também é autor de alguns livros, mas antes de você falar dos livros, também uma curiosidade particular. Você está em Calgary a pregar o evangelho como pastor de uma igreja. Quando você está em Calgary a pregar o evangelho, você relembra do pastor Onofre Cisterna. Como que você imagina que ele agiria, atuaria como pastor aonde você está hoje? Cada domingo que eu subo no púlpito e que eu tenho amanhã cedo, por exemplo, vou pregar no Salmo 19. Cada domingo que eu subo no púlpito, eu abro a Bíblia. Apesar de fazer isso há 30 anos, eu ainda tenho muito temor. Eu sei que eu não posso falar em meu nome, eu tenho que falar em nome de Deus, do Deus que eu estou pregando. Eu sei que as pessoas que estão sentadas ali não querem saber o que eu penso. Elas não estão ali para me ouvir. Elas estão ali para ouvir o que Deus quer dizer para a vida delas. Eu não transformo a vida de ninguém, eu não dou vida para ninguém, eu não dou esperança para ninguém. É apenas Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, que pode visitar o nosso coração, nos transformar e nos dar paz. Só Ele. Então eu tenho que ter essa consciência. Mas é inevitável pensar que eu via meu pai fazendo essas coisas, não é? Eu me lembro dele fazer isso. E aí eu penso nisso e eu às vezes me emociono, sabendo que eu estou fazendo alguma coisa que ele fez também, não é? E isso é uma coisa que me emociona bastante. Eu penso nisso, sim. E acho que pela sua expressão, pelo seu olhar, pelo seu histórico de vida, você atua, você faz a sua obra com o mesmo amor, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que seu pai fez no passado, porque foi um bom exemplo. Ele, além de pregar, procurou viver da melhor maneira possível. Jaime, antes de falarmos dos seus livros, me diga uma coisa. A Piaí, ela está completando 252 anos neste mês. Dia 14. Dia 14 de agosto. 14 de agosto. Nós tivemos muitas festividades, nos reunimos em família, a família Prestes esteve reunida, rendemos um culto a Deus de gratidão, inclusive com a presença do ex-prefeito, o senhor Janguito, e nessa ocasião foi muito precioso, porque nós, de uma certa forma, reinauguramos o harmônio que a família Cisterna doou para nós. Enviei as fotos, você deve ter visto. Então foi um momento muito sublime, porque o Janguito tocando com seus 98 anos, nos relembrando da história de vida do seu pai. Então foi algo muito especial. O que você diria para a Piaí, nesses 252 anos, para a sua terra natal? Primeiro que é um lugar muito especial, eu tenho muita saudade. Eu lembro que a Piaí tinha, não sei se 10 mil habitantes, alguma coisa assim, era uma cidade muito pequena, um clima frio que a gente sofria, mas eu gostava, sabe? Os amigos que eu tive, eu tenho muita memória gostosa de infância, jogando bola, pescando, correndo. Eu lembro que às vezes nossa casa ainda ficava com a porta aberta, não precisava trancar. Eu tenho saudade dessas coisas, do povo, da comida gostosa, do tempero, sabe? E essas memórias que às vezes elas têm cheiro, né, na minha cabeça, no meu coração,
eu não sei se eu voltasse a Piaí hoje, depois de tantos anos que eu não vou aí, 20 anos talvez, eu não sei, talvez eu me decepcionaria com alguma coisa, porque não é mais aquela cidade de 10 mil habitantes, na verdade. Talvez aquela estrada, aquela rua de terra não é mais de terra, então eu sei disso. Talvez aquela árvore que eu subia não está mais lá, e os amigos, ou eles são grandes e agora não são mais crianças, ou não estão mais. Então, de alguma maneira, dizer que a Piaí é um tesouro. O lugar é lindo, esse vale, eu tenho saudade de subir o Morro do Ouro, né? Eu tenho saudade até do Rio Betari, lá nas cavernas, essa coisa toda, né? Então, eu fico pensando assim, que quem está aí, cuidar bem dessa cidade gostosa, fazer dessa cidade uma cidade amiga, uma cidade segura, uma cidade que receba o visitante, o imigrante, de alguma maneira com braços abertos e compartilhe uma coisa boa que Deus deu para esse povo chamado povo apiaense, né? Um povo de um coração bacana e uma cidade que tem uma riqueza aí muito grande, que ela pode se transformar sim em uma cidade não apenas de polo turístico, porque tem uma beleza natural única com essa mata nossa atlântica, mas ela tem um coração único, de um povo acolhedor. O ambiente talvez seja frio, mas o coração é quente, pode receber bem as pessoas e ser de verdade um lugar que acolhe os filhos, as famílias, né? Não tem necessidade dos nossos adolescentes e jovens e crianças ficarem abandonados, deixados. Acho que todo mundo tem que cuidar junto um do outro para a gente ser uma comunidade bonita, né? E a Piaí tem os ingredientes necessários para isso. Olha que legal ouvir isso. A Piaí, olha que palavra preciosa, reflita bem, coração que recebe. Quase encerrando nessa nossa conversa, como você me disse, sim, eu também devo ter dito a você, informal. Você é um escritor, pastor, intérprete, homem dedicado, pai, enfim, esposo. Mas você também é escritor. 3 livros. Entre o Medo e a Fé. Nefesh, estou certa com a minha pronúncia? Nefesh, Alma Sedenta. Né? E também você cita Piaí, aí fiquei curiosa. E um terceiro, Apresento-lhe Cristo. Isso. São as suas obras. Muito bem. O primeiro livro que eu escrevi, Janice, foi esse aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, sim, sim. Mas esse livro, todos eles você pode achar no Amazon, Entre o Medo e a Fé. Esse livro de 150 páginas, eu conto a história, por que aquela geração saiu do Egito escrava e não entrou na Terra Prometida. A geração não entrou. Quem entrou foi a segunda geração. Por que aquela geração teve que passar 40 anos no deserto? E Deus não permitiu que eles entrassem e recebessem a promessa. Eu discuto nesse livro de maneira muito clara e singela a ideia do medo que nós temos e de quanto nós deixamos o medo nos dominar. E a fé de verdade em conhecer as promessas de Deus e ser obediente. Acho que pode ser um livro libertador para muita gente, porque medo todos nós temos. E alguns de nós nos permitimos ser dominados por ele, vivemos aprisionados pelo medo. Então, esse livro, um livro simples, 150 páginas, leitura gostosa, foi o primeiro livro que eu escrevi. Se eu posso dizer, esse livro, ele é o mesmo livro que eu tenho aqui, que o meu filho Tiago traduziu para o inglês. Então, Between Fear and Faith. Uhum. E talvez você vai ver que o Franklin Graham, o filho do Billy Graham, sim, que escreveu o prefácio para mim desse livro, Between Fear and Faith. Uhum. E também está aqui o livro, é o mesmo livro, esses 2 livros são o mesmo, a diferença é que esse tem um prefácio escrito pelo Franklin Graham, e aqui quem escreveu o prefácio foi um professor de direito meu da faculdade aí no Brasil, que escreveu o prefácio para mim, mas está aqui esse livro que eu escrevi. Tem um outro livro que eu escrevi, Apresento-lhes Cristo, é um livro que fala sobre a pregação do Evangelho, é um livro muito gostoso, inclusive para quem não é pregador, para quem não é pastor, porque vai contar muito da história da pregação e a importância da pregação na igreja. Mas esse livro ele está sendo agora corrigido, editado, não foi lançado ainda. Tá? Mas o segundo livro que eu escrevi é esse, Nefesh. A palavra Nefesh, não sei se você consegue ver aí, sim. A palavra Nefesh ela é uma palavra hebraica que significa alma.
indivíduo, sabe? Mas ela também tem uma raiz em garganta, então é da ideia de sede. Por isso o subtítulo que eu escrevi é Alma Sedenta. É um livro mais grosso, são 300 páginas, e esse livro a capa muito linda de um amigo meu no Rio de Janeiro, que é artista, ele pinta quadros, e aqui ele pintou um rosto de Jesus chorando, sabe? No poço ali com a mulher samaritana. E esse livro eu selecionei 13 salmos da Bíblia, e eu conto a história de cada salmo. Eu conto como que esse salmo veio a existir, o que está por trás da história do salmo e as aplicações práticas para o nosso dia a dia. E eu falo desse ser chamado Nefesh, que é você, que sou eu, somos nós, que temos sede de Deus. E como que Deus, através aqui da palavra dele nos salmos, vem de maneiras mais curiosas, maravilhosas, amorosas possível, saciar a nossa sede. Tá? E então essa é a ideia do livro Nefesh. Agora, é verdade, você mencionou a Piaí, por quê? Todo capítulo eu começo com uma história minha, uma história que eu vivi, e a primeira página do capítulo é uma história. E mais de uma vez aqui eu cito a Piaí, inúmeras vezes eu conto histórias de Apiaí que eu vivi. Então gente no mundo inteiro que está lendo o livro, eles vão ler histórias de Apiaí também, sabe? Olha, pode ter certeza que eu já encerrando aqui, nós vamos dar um jeito e vamos lê-los e depois vou comentar com você e quero incentivar você que nos assiste, por favor. E se eu posso ainda, só rapidinho? Com certeza. Aqui eu falei, aqui são alguns dos livros que a Luísa escreveu. Ah, sim. E, então aqui, por exemplo, Renascer para Amar. Tá? Um livro muito lindo, de um casamento que tinha dado errado, e romance lindo, Renascer para Amar. Esse aqui, a Livraria dos Sonhos Desfeitos. Um livro sensacional, sabe? Sensacional, muito bonito livro. Esse outro aqui, olha, esse foi o primeiro livro, Amor em Construção. Esse livro está xodó, lindo demais. Esse talvez seja o que eu mais goste, chama A Promessa. A Promessa, né? É um livro de um romance aqui no oeste do Canadá, né? E aqui chama A Marca, também um livro muito bonito, sabe? E esse aqui também é o último que eu vou mostrar, a Lojinha dos Corações Partidos. Talvez junto com esse aqui sejam os dois livros que mais vendam, sabe? Enfim, todos lindos demais. E todos inspirados. Eu me fez lembrar uma aluna, Martinez. A Martinez vai estar nos assistindo. Ela é apaixonada por livros e ela vai assistir e ela vai assim estar trabalhando com os colegas dela, tenho certeza. Isso daí vai chamar muita atenção dela e de todos vocês que nos assistem. Jaime, eu acho que só tenho que agradecer primeiramente a Deus, o Senhor da nossa vida, que nos permite todas as coisas. Quero agradecer a você essa gentileza, como eu disse, abrir um espaço na sua agenda, um businessman, e olha, permitiu que a gente pudesse, durante uma hora, conversar. Quero agradecer aos meus amigos. Essa aqui é uma caneca que vai ficar reservadinha para você. Você vê a caneca? Oba. Yes, we can. Venha, Piaí, venha nos dar essa alegria. E essa é sua, está reservada. É de uns amigos que me ajudam nesse processo, os amigos da Pretaça. E os meus amigos também da Paulistana, que são muito gentis, generosos para comigo. Muito obrigada, Jaime, por essa sua generosidade. Muito bem. O prazer foi todo meu, estou super feliz. Só tenho a agradecer. Como eu disse no início, parece que eu estou aí em Apiaí, de tanta saudade que eu tenho. Eu vou para Curitiba agora, dia 13, 14 e 15 de setembro, tão pertinho. Eu não vou conseguir ir para Apiaí, mas vontade não falta, viu? E quem sabe um dia você consegue me dar o privilégio de conversar com alguém da família Graham. Claro, seria muito bom. Um abraço, querido. Tá bom. Deus abençoe. Um abraço para você, Janice, para sua família querida, para o seu pai e para todo o povo de Apiaí. Um beijo muito grande. Muito obrigada.